Pessoal, vimos aí, né? A aritmética é a ciência que ensina a compor e a decompor os números. O Tarcísio de Freitas, que tem, né, veio do ramo das exatas, é engenheiro civil, ocupou diversos cargos aí no governo da ex-presidenta Dilma, do governo do PT, do Bolsonaro, conseguiu o protagonismo de ser o ministro de Infraestrutura hoje, né, substituído pelo Renan Filho, e fica aí a tônica, né? A possibilidade de nós termos aí uma eventual figura, né, uma terceira via, e aí o Tarcísio de Freitas, ele, do republicano, ele utilizando as redes sociais e pedindo fora PT, fazendo uma espécie ali de geometria, né, de cálculo, né? E, enfim, né? Vamos ver o que os nossos debatedores têm a dizer. Ramon Cujui, seja bem-vindo nesse primeiro programa de 2026. Qual a sua percepção aí sobre mais essa, né, tacada aí midiática? Tem um vídeo 3? Ah, tá, beleza, é isso aí. É o Ramon Cujui. 3 minutos para ti, Ramon, discorrer sobre essa situação atinente aí ao posicionamento dessa rivalidade declarada, né? Como se fosse um Flamengo, Vasco, né, Lula e a extrema-direita. Qual a sua análise? 3 minutos, seja bem-vindo e boa noite. Boa noite, Samuel. Prazer revê-lo, prazer tê-lo comandando o programa nesse primeiro dia útil de 2026. Boa noite, Zezinho Santos, querido companheiro, né, daqui da bancada. Ele é o empresário do Zezinho, vou fazer um elogio a ele aqui, a gente discute tanto, mas eu preciso fazer um elogio aqui. O Zezinho é o empresário da comunicação mais democrata que existe no estado de Rondônia, porque ele permite que o debate, né, o contraditório se estabeleça de maneira livre e a gente possa fazer aqui um encontro, um enfrentamento de ideias de maneira muito tranquila, e é um prazer tê-lo aqui na bancada para debater. E boa noite a você que nos assiste, nos prestigia e muito nos honra, né, com a sua audiência nessa sexta-feira, dia 2 de janeiro de 2026. Encerramos um ciclo, estamos iniciando outro, né? Para nós é sempre uma honra que você nos dá quando abre sua casa para que a gente adentre nela para fazer o debate com ordem e decência. E boa noite para os meninos aqui, os trabalhadores da Remo, Edno, aqui da Câmara, o Gesemiel, o Ricardo, né, o Juninho está de folga, né, deve estar ele está em Paris ou está em Londres, não sei onde é que está o Juninho, mas deve estar por aí, porque o salário que ele ganha aqui, ele não pode estar em menos lugar do que isso. Samuel, vindo para o debate com relação ao que foi dito aí, o Tarcísio virou uma carta fora do baralho da disputa presidencial e ele está na encolha esperando alguma burrada monumental do Flávio Bolsonaro para ver se sobra espaço para ele assumir a candidatura a presidente. Nesse momento, a melhor coisa que ele pode fazer para si é disputar a reeleição do governo de São Paulo. Eu venho dizendo isso já há muito tempo. Com a cartada dada por Bolsonaro de impor o nome de Flávio na corrida presidencial, desestruturou todo aquele esquema que vinha sendo montado pela direita para atrair o centro. Tarcísio era o homem que podia agregar a extrema-direita e o centro. Ocorre que o Bolsonaro não confia em ninguém. Então, ele impôs o nome dele na disputa presidencial através do filho Flávio Bolsonaro. E, nesse momento, sobrou para Tarcísio o papel de ficar aí boiando em cima d'água, como aquilo que a gente sabe que boia em cima d'água. É isso que é Tarcísio de Freitas nesse momento. É claro que o capital financeiro, lá, Faria Lima, tem esperança ainda de que ele venha assumir a liderança da candidatura à presidência, mas isso só irá ocorrer se houver um grande recuo, se houver um cataclisma ali nos assessores mais próximos a Jair Bolsonaro, que ele peça ao filho que retire a candidatura e aí fazer a unção de Tarcísio de Freitas. Mas isso é algo improvável. Mas, como a gente sempre diz, em política, voltando ao Magalhães Pinto, ao lugar comum, política como nuvem. Uma hora você olha, está de um jeito, outra hora mudou o desenho. Ouvimos aí a fala do poeta contemporâneo, né, historiador Ramon Cujui, muito multifacetado, sempre bem elogiado aí pelos telespectadores, internautas, independentemente do viés político, né? E aí, Zezinho Santos, seja bem-vindo a esse primeiro programa de 2026. Qual a tua perspectiva? Esse apontamento aí do Tarcísio de Freitas é para tentar manter ainda uma eventual esperança de disputar a eleição para presidente da República, ou você acha que já está consolidado mesmo, prego batido e ponta virada, Flávio Bolsonaro é de fato
o candidato bolsonarista para tentar tirar a vitória do Lula no pleito de 2026. Seja bem-vindo, boa noite. 3 minutos para o senhor também. Olá, bem-vindo a mais um News 5.1. Esse é o primeiro programa do ano e a gente está aqui para debater esse programa que as pessoas já aguardam, já esperam, e estamos aqui para isso. Olha, Tarcísio faz uma coisa que mais da metade do povo brasileiro pede. E usar as redes sociais para dizer fora PT. Ninguém aguenta mais 4 anos do PT, ninguém aguenta mais 4 anos de Lula. O brasileiro não aguenta. Ah, é uma brincadeira com a música do... É uma brincadeira que é sério. O país... Lula consegue, o Lula 3, ele consegue superar a Dilma. Ele consegue. O país não aguenta, o país ele vem num declínio, ele vem numa decadência. Na era PT, então faz parte. Alimenta a polarização? Alimenta, vai alimentar a polarização. Mas a polarização, nesse sentido, ela é boa. Para tirar o PT fora, vale tudo. Vale tudo. Vale Flávio Bolsonaro, vale Tarcísio, vale qualquer um. Porque é o seguinte, não entregou. Então, é uma brincadeira que é sério. Quem é o brasileiro hoje de sã consciência, que emprega, que gera possibilidade para outras pessoas, que quer mais 4 anos de Lula? Ninguém. Ninguém. Então, não existe essa de... que Tarcísio está boiando. O cara com a aprovação que está, o cara que entregou tudo que prometeu e algo mais, ter a reeleição garantida. Agora, eu acho que ainda Flávio Bolsonaro está certo, que a eleição tem que passar por ele, porque é o maior líder, o maior ativo da direita, mesmo preso, mesmo sendo torturado, mesmo tudo, é o maior líder da direita, o maior ativo. Coisa que o Lula tem dor de cotovelo, toda a esquerda tem dor de cotovelo, morre. Porque se você pegar os números lá da pandemia, os números que era na era Bolsonaro e hoje, é vergonhoso. E olha que era uma pandemia. E hoje nós temos aí o país arrecadando alto, o país com número de coisa, e a gente vê de maneira assim, uma responsabilidade fiscal, um governo irresponsável, obras inacabadas. Então, é um governo de números, é um governo que, se você pegar os números, que o governo Lula é coisa de fanático, gente. É aquilo que eu já falei, eu sei que hoje adoração e idolatria a Lula é grande, mas não entregou nada, não imprimiu uma marca. Uma marca esse governo não imprimiu. Uma. Entendeu? Algo importante que diz, marcou a era Lula. Nada. Então, meu amigo, ele fez o quê? Desuniu o povo brasileiro, disse que ia pacificar, unificar, ele não fez, só fala besteira. Então, E aquilo que eu falei, ele não trabalha, ele passeia, brinca, ele não tem um projeto de povo e de nação, que se ele tivesse um projeto de povo e de nação, esse país seria outro. Mas ele não, ele é um irresponsável que eu já vi, que age com o povo brasileiro com vagabundagem, esse presidente ruim, pífio. Obrigado, Zezinho. Olha só, o Ramon Cougi já pediu 30 segundos. Arnaldo Buiú, antes de passar a palavra aí, a réplica para o Ramon Cougi, é interessante que essa música, cheia de manias da raça negra, ela combina com tudo, né? Se for no funeral, combina, na entrega de uma medalha olímpica, no trabalho, no aniversário, essa melodia ficou marcada aí nos anos 90 e início dos anos 2000 até hoje. Era mais tocada nos motéis, me falaram. Te falaram? Me falaram que nos anos 90, há 30 anos atrás... 30 anos atrás. Era muito tocado. Tem quanto tempo, Ramon, que tu não vai no motel? Há muito tempo. Então vamos lá, Arnaldo Buiú, meu amigo, seja bem-vindo, feliz 2026, primeiro programa ao vivo do ano, né? Novo, 2 de janeiro. E aí, tua análise sobre a fala do Tarcísio nas redes sociais, né? Ele fez um cálculo aritmético
e disse, né, bem feliz 2026, fora PT. Isso é no ímpeto de querer manter uma esperança, ainda que com poucas possibilidades, de viabilizar uma eventual candidatura e substituir o Flávio Bolsonaro, caso não avance. Hoje é pacificada aí a sua reeleição ao governo do Estado de São Paulo. Seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite, 3 minutos. Bom, boa noite para os nossos telespectadores, boa noite Samuel, boa noite Zezinho, boa noite Juiz, técnica e o nosso câmera aqui. E a criança que está ali do lado, boa noite. E, olha, eu vejo o seguinte, o ano passado já tinha os lacradores, esse ano é um ano de eleição. Faltam 9 meses para as eleições. As pessoas dizem que são eleições gerais, mas não são. São eleições de deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente da República. Obviamente que Tarcísio está nessa seara, não sabe se disputa a reeleição para São Paulo, que eu acredito que vai disputar, porque ele não é louco. E ele tem que voltar a explicar para a população de São Paulo por que essa população ficou o Natal sem energia e sem água e ficou o Ano Novo sem energia e sem água. São os frutos do benefício que eles dizem que fazem para a população, que é privatizar, ou seja, vender as coisas públicas, desmontar o Estado sobre a promessa de que os preços irão cair, que depois sobem, que além dos preços subirem, serem majorados, ainda não há a contraprestação efetiva de os serviços que já vinham sendo prestados. Tarcísio deve explicação para a população de São Paulo sobre o nível de violência que a Polícia Militar de Tarcísio, a Gestapo de Tarcísio implementou dentro de São Paulo. Tarcísio deve explicação dentro de São Paulo sobre a má qualidade da educação que foi implementada dentro do Estado de São Paulo. Tarcísio deve explicação sobre a péssima condição de saúde, que se não fossem os municípios, Samuel, de São Paulo serem superavitários, porque cada município lá tem sua independência, né? A saúde municipal dos municípios de São Paulo é muito bom. Então, ser governador de São Paulo não é nada difícil. E ele vai enfrentar a oposição. Tem lá hoje, já é sabido, candidatos à altura, que pode disputar a eleição, em cima de um governo que vai ter que passar o tempo todo explicando aquilo que não fez, certo? Vai ter que explicar, prometendo que poderá fazer. Que para presidente todo mundo já sabe, independente de qualquer coisa, é muito, mas muito difícil mesmo virar o jogo. E eu acho que aquele prenúncio de ter dado o número 13 na 4ª casa da Mega Sena já significa uma premonição de que Lula será eleito pela 4ª vez. Obrigado, Aliás. Teve quase de tudo aqui no programa, né? Teve o senso comum, muito bem explorado pelo Zezinho, uma percepção de história, citação, né, de um pensador contemporâneo, e também aqui o Arnaldo Buiu fazendo a previsão também do futuro. É a 4ª casa, caiu o número 13, né? A 4ª bola que foi sorteada foi a número 13. E interessante, a primeira foi a número 9. Lula tem 9 dedos, né? E a quarta foi a número 13. Então, 9 dedos vai ser eleito pela 4ª vez. Então, vamos ver se a profecia vai se cumprir do Arnaldo Buiu. Ramon Cugê, fica à vontade, 30 segundos para concluir o teu pensamento. O Tarcísio é um fanfarrão. Há coisa de 10 dias ele criticou o programa de refinanciamento das dívidas do governo federal, o Propag, dizendo: eu não vou assumir, não vou assinar esse negócio, porque isso não está certo, esse programa do governo federal. Você sabe o que ele fez ontem? Ele assinou um decreto aderindo ao programa de refinanciamento da dívida com a União proposto pelo governo Lula. É um fanfarrão. Pergunto a você, meu amigo aí que está assistindo a gente, esse pessoal como o Zezinho, os arautos do apocalipse, do caos, que há 3 anos atrás diziam que o Brasil virou uma Venezuela, né? Eu pergunto a você, quantos cachorros você comeu nos últimos 3 anos?
O Zezinho dizia, o povo brasileiro vai comer cachorro. Quantos cachorros Tem você cachorro comeu? quente. Você Né? não pode Não, era cachorro animal. Cachorro não era animal, ia comer cachorro sim. lá, aqui no Brasil. Você teve a sua igreja fechada no governo Lula? Quantas igrejas foram fechadas no governo Lula? Sabe dizer? Aqui em Porto Velho, Lula mandou fechar quantas igrejas? Né? Uma outra coisa, banheiro unissex para obrigar homens, mulheres, né, no mesmo banheiro. Quantos banheiros você foi obrigado, né, a frequentar ali, tudo misturado? É isso, a gente não tem nada Casa para dizer. invadida. Não tem nada para dizer. É um governo que trouxe o Brasil a menor taxa de inflação da história. Não é dos últimos 20 anos, não. É da história. Né? Nós estamos caminhando aí para um crescimento econômico absurdo. Se você pega o nível de desemprego, minha gente, 5,2% em novembro, assim, é de comemorar. Né? Só quem não está gostando do Brasil caminhando do jeito que está caminhando são aqueles que sempre se locupletaram à custa do suor do povo brasileiro. Obrigado, amor. Zezinho, quer um minuto, Zezinho, para ponderar a situação também? Foi dado 30 segundos para o Ramon, ele passou um pouquinho. Um minuto na tela para o Zezinho Santos. Olha, é interessante. O Arnaldo Buiú ia para a rua chamar os petralha, os ladrões, tem que ir embora. Foi lá para o Espaço Alternativo, discursou, chama Lula de ladrão até hoje, ladrão bonzinho, porque realmente todos os escândalos, o Buiú tem razão, todos os escândalos é do governo Lula, do governo de esquerda, do governo PT. Todos, a roubalheira, ele é assaltante de velhinho do INSS, toda a desgraça desse governo. O que é que esse governo entregou, Conjuí? Para de... Você comeu o quê? Vira-lata, chihuahua? Não, você comeu que cachorro? Você comeu chihuahua? Conversa, rapaz. Você comeu chihuahua? Você comeu pastor alemão? Que cachorro você comeu, Zezinho? Que cachorro? Rapaz, você dizer que o povo brasileiro é comer cachorro, eu quero saber que cachorro você comeu. Dizer, pergunta para o povo brasileiro como Eu quero saber que cachorro você comeu, porque lá em 2023 você falava que o Brasil ia virar Venezuela, que o povo ia comer cachorro. Que cachorro você comeu? Me diga. Eu fui prejudicado do meu tempo, alemão? mas é assim, depois quando chamar o outro vídeo eu complemento. Olha, pessoal, mandando um abraço aí ao seu Manel, que está nos assistindo, da Casa de Carne, 8 de janeiro. Eu não sei se é porque coincidente, mudou de 4 de janeiro para 8 de janeiro. Mandou um abraço especial para o Zezinho e disse que o Zezinho é o maior cliente dele e toda semana o Zezinho compra mais de um salário mínimo, viu? E é 2 tipos de carne que o Zezinho gosta, filé e picanha, né, Zezinho? Ele mandou um abraço aí para o Zezinho. Arnaldo Buiú, 1 minuto para você também, meu irmão. Você tem que dizer que cachorro que ele gosta, qual é a raça predileta. Deve ser o caramelo, que é vira-lata, né? Você não chama Lula de ladrão bonzinho? Fala aí. Não. Você chama ou não chama? Não, chamo não. Ele é. O meu Como é que é? Bota a câmera nele aí, por favor. Lula é o quê? É o meu ladrão bonzinho. Aí. Conjuí, você concorda aí, ó? Ele disse que Lula é o ladrão. Não concordar. A opinião do Conjuí é outra coisa. Eu estou falando. Que Lula é ladrão bonzinho. Não tinha aquele herói das revistas em quadrinho. Robin Hood? Robin Hood, que tirava dos ricos para dar para os pobres. Porque na política é uma coisa interessante. Entrou na política e dizem que é ladrão. E eu não vou contrariar o seu pensamento, nem de direita nem de esquerda. Agora, o que eu não posso concordar com o Zezinho é por causa de um sítio em Atibaia e um pedalinho que nem era dele, e ninguém fala nada de quem comprou 57 imóveis com dinheiro vivo. O maior líder de organização criminosa, Luiz Inácio Lula da Silva. O maior líder, que você chamava também. Você ia para a rua, você ia para os carros de som, chamar Lula de ladrão. 15 segundos para finalizar. Isso eu reconheci bem antes do que aquele cara que fazia as passeatas, que organizava as passeatas, as motocicletas de Bolsonaro, hein? Você chamou Lula do maior líder de organização criminosa. Hoje o camarada que fazia as motocicletas, que organizava, é o maior antibolsonarista que tem no mundo. Quer dizer, o ser humano que é inteligente, ele é obrigado a acordar. Agora, o que eu vejo é o seguinte, quando o Zezinho falou que dentro da questão do PT, os maiores ladrões, Zezinho, o que você me fala do Sóstenes? Daqui a pouco ele vai responder. Homem honesto. Quer responder agora, Zezinho, ou depois? Não, depois vou dizer que ele é honesto, que eu sei que ele é honesto. Sóstenes, Valadão... Tu faz o questionário, Will. Vai chegar um pouco mais. Isso, vai chegar lá.